Como curar os enfermos, programa número 10. Aleluia! Vocês todos são mesmo fanáticos, sabia? Eu sou Frances Hunter, falando a vocês da Escola de Ministério Cidade Luz, onde temos, sem qualquer dúvida, os alunos mais fanáticos e entusiasmados do mundo. Amém? Isso mesmo. Isso mesmo. Sabe de uma coisa? Eu acho que vou orar para que Deus nos deixe ficar mais em casa e para podermos ensinar mais nessa escola, porque eu gosto de estar aqui com vocês. Gosto mesmo. Muito bem. Hoje, nesta reunião deste nosso seminário sobre cura, vamos examinar com bastante detalhes e profundidade o capítulo 18 do livro que estamos estudando, Como Curar os Enfermos, que trata de fazer crescer braços e pernas. E a razão que vamos entrar em detalhes é porque existem mais curas que vêm através deste meio de curar os enfermos do que qualquer outro. Agora, quero compartilhar algo com vocês, porque eu creio que isso pode também acontecer com muita gente. A primeira vez que eu vi braços e pernas crescerem, aquilo me deixou completamente fria. Alguém aqui já sentiu a mesma coisa? Não é? Isso é falso. Bem, eu senti. Deus abençoe. Ah, eu amo vocês. Glória a Deus. Sabe, eu não queria, quer dizer, se o homem que estava fazendo isso a primeira vez que eu vi pudesse ter lido minha mente, teria ficado chocado, porque eu pensei comigo mesmo, não mesmo. Ou seja, eu pensei, não é possível, todo mundo não pode ter um braço ou perna mais curtos. Todavia, ele tinha uma dessas fitas métricas, uma dessas que se puxa assim, bem, era uma régua que fica embutida. E ele então media, e se fosse meio centímetro mais curto, ou alguns milímetros, eu pensei, que diferença faz se você tem uma perna ou braço meio centímetro mais curto do que o outro? Mas eu não entendia a importância disso na estrutura do seu corpo. Você pode estar meio centímetro fora do alinhamento e vai provocar dor em sua coluna quase insuportável. Bem, esse homem estava fazendo isso e eu pensava, falso. Mas Deus sabe como fazer você engolir suas palavras, porque quando foi menos de um mês depois, encontrei de novo esse homem. Foi em Aline, Texas. Então eu vi um homem em Houston, Texas. E fizeram Charles e eu sentar na plataforma lá com ele. E eu pensei, oh não. Mas a primeira senhora, que ele chamou da audiência aquele dia, tinha um braço cerca de 8 centímetros mais curto. E quando ela estendeu os braços, ele os colocou bem na minha frente. E eu acho que ele teve uma palavra de conhecimento, que eu era muito cética, porque ali estava ela, bem debaixo do meu nariz, de forma que eu não pudesse deixar de ver. E eu vi o braço da mulher crescer. Pensei, nunca mais vou duvidar, sabe? Acho que pode acontecer com todos nós. É por isso que estou dizendo isso, porque você vai encontrar gente como nós encontramos, dizendo, eu não acredito, acho que você está só movendo seus braços, ou você está sacudindo suas pernas. E a primeira vez que vi alguém fazer crescer pernas, eu pensei, está fazendo de conta? Não está fazendo nada? Está segurando essas pernas? Está sacudindo desse jeito, querendo que eu creia que estão crescendo? Bom, bem... Logo depois estávamos na área da Pensilvânia, encontramos o Dr. Jack Hurt, que é um extraordinário fisioterapeuta cheio do espírito. Mas ele fez uma declaração que de repente fez sentido para mim, porque tanta gente tem braços e pernas mais curtos, porque ele disse 80% da população mundial, ou 85% da população mundial, tem problemas de coluna. Mas vamos ver aqui neste lugar, quantos já tiveram algum problema de coluna? Levantem a mão.
Veja, é mais ou menos a mesma porcentagem. 80, 85 já tiveram problemas de coluna. Pois bem, vou perguntar outra coisa. Quantos de vocês já fizeram algum tipo de fisioterapia? Vejam, quase todos já tiveram problema de coluna, acabaram indo a um fisioterapeuta. Então eu achei aquilo tão interessante quando o Dr. Hurd disse 80, 85% da população do mundo todo tem problemas de colunas. É bem fácil de entender se você entender o princípio da espinha. E, Charles, por que você não vem aqui um minuto e fala sobre o princípio da espinha? Porque acho que isso vai nos ajudar a entender nesse estudo, porque tantas pessoas têm problemas de coluna. Aleluia. Quantos aqui já viram uma foto da espinha dorsal? Sabe que ela fez uma curva? Bem, o que acontece com a espinha dorsal? Ela é um conduto para o centro nervoso do seu corpo. O seu cérebro é o sistema sinalizador que controla tudo no seu corpo através de nervos. Seu corpo é feito predominantemente de músculos e, é claro, ossos e outras coisas assim. Mas se você não tivesse músculos, não poderia funcionar. Bem, esses nervos descem por sua coluna e a coluna vertebral é feita de vértebras, pequenos ossos e a coluna pode se flexionar, porque entre esses ossos há uma pequena almofada, o disco, e isso permite que sua coluna possa se dobrar. Bem, nesses discos, por uma pequena abertura, passando por dentro ou por perto dos discos, dizem que há cerca de 100 mil fios, que são chamados nervos, que passam por essas vértebras, descendo pela espinha para controlar e enviar sinais para todo o seu corpo. Por exemplo, você tem um nervo que controla seu dedo e seu cérebro pode dizer, dedo, mexa-se. E ele se mexe. Ele obedece porque os nervos enviam sinal para o dedo e ele responde. Mas se a sua espinha sofrer algum dano, isso pode causar o rompimento de um nervo, ou alguns nervos, ou centenas de nervos. Os nervos podem ficar comprimidos, mesmo através de preocupação ou tensão, ansiedade. Médicos me mostraram que os nervos podem até ficar cheios de nós na área do seu pescoço, onde controla os músculos. E fisioterapeutas podem resolver isso com remédios e coisas assim. E quando isso relaxa, libera os nervos contraídos. Bem, há muitas outras coisas. Lesão na espinha pode danificar os nervos. Certas doenças podem comprimir os nervos, mas qualquer coisa que acontece com os nervos e que os impede de exercer sua função determinada no corpo pode resultar em incapacitação total ou parcial daquele corpo. E vamos explicar algumas coisas que podem acontecer por causa disso. Isso é muito emocionante porque provavelmente isso é o que causa cerca de 70%, é meu palpite, pode não ser muito exato, cerca de 70% das doenças ou problemas das pessoas que nos procuram são causados ou têm alguma relação com a espinha danificada ou nervos comprimidos ou alguma coisa assim. Quero contar algo que aconteceu conosco. Estávamos em Eugene, Oregon, certa vez, e eu estava operando com a palavra de conhecimento e apontei para a galeria e eu disse, alguém ali que tem 3 discos esmagados na coluna e Deus acaba de lhe dar 3 discos novos. E havia um cowboy ali. Gosto disso. Sempre tem gente trazendo outros arrastados. E os que vêm aos cultos, contra a vontade, são os que recebem os tremendos milagres. Ele foi arrastado para aquele culto de milagres e estava com medo de se levantar. E eu disse, levante-se agora, em nome de Jesus. E ele também estava com medo de não se levantar, mas quando se levantou, sentiu como um atiçador quente tocasse a sua espinha. Um cowboy profissional que vivia dos rodeios por anos, ele teve que usar um colete de aço nos rodeios por causa dos 3 discos esmagados de sua coluna vertebral. Deus o curou completamente. Ele nunca mais precisou usar o colete de aço ou outra coisa. Totalmente curado pelo poder de Deus. Deus é capaz de colocar discos novos na sua coluna ou partes novas em seu corpo, seja o que for. Bom, ele foi para casa, seu nome é Ralph McRae, e ele disse que foi a primeira vez que tinha visto o poder de Deus em toda a sua vida. E estava tão entusiasmado que não podia dormir. Então ele pensou, bem, vou ler a Bíblia. Então ele pegou a Bíblia e não conseguiu ver nada. E ele disse, ó Deus,
Ele diz, tu não curaste minhas costas para me deixares cego, não é? Agora isso é boa teologia, não é? Bem, ele disse, tu não curaste minhas costas para me deixares cego, não é? E ele me tirou os óculos pensando que talvez eles estivessem muito sujos. E quando ele tirou os óculos, viu que as palavras da Bíblia se tornaram claras. E ele percebeu que tinha recebido o que ele pensou fossem duas curas separadas e distintas. Suas costas foram curadas e também os seus olhos. Ele usara os óculos por 31 anos e nunca mais usou óculos daquele dia até hoje. Nunca mais precisou deles. Agora, Charles e eu pensamos a mesma coisa. Pensamos, uau, isso é maravilhoso, porque não só Deus curou suas costas e tivemos a palavra de conhecimento, mas não sabíamos nada sobre os olhos e Deus curou seus olhos ao mesmo tempo. Mas estávamos no Canadá e eu falei com o oftalmologista, estávamos tendo um culto, fazendo crescer braços e pernas, e ele fez uma declaração muito interessante, disse, se vocês podem fazer isso, por que não fazem crescer músculos de olhos? Eu disse que bem faria isso. Ele disse, a maior parte dos problemas de olhos e a maioria das pessoas que precisam usar óculos ou que usam lentes de contato é porque os músculos dos olhos são de comprimento diferentes. E isso, de repente, abriu um novo campo para nós e nos lembramos de Ralph McRae e entendemos que existem nervos que controlam seus olhos. Sabe, se examinar o alto da espinha, estes aqui, controlam isso e isso controla essa parte. E à medida que desce na espinha, essa é a área que controla. E começamos a imaginar se não haveria um relacionamento entre os dois. Logo depois disso, estávamos num programa em rede nacional e pensamos em tentar isso com experiência e ver o que aconteceria. Pedimos que todos se levantassem, fizemos os braços crescer e ordenamos que os músculos dos olhos se ajustassem. E mandamos que verificassem seus olhos por 5 minutos e que nos telefonassem contando o que aconteceu. Os telefonemas choveram. E o primeiro foi tão emocionante. Era um homem, era cego dos 2 olhos, sabe? Esqueci, cego de um olho, não sei. E quando ordenamos que os músculos se ajustassem, eles se ajustaram e ele passou a ter visão perfeita no olho antes cego. Então outra pessoa ligou antes que o programa terminasse, porque não pensamos nisso até quase o fim do programa. Muita gente teve seus olhos curados. Na verdade, um deles veio a um dos nossos cultos. Talvez você se lembre, um piloto da Panam que tinha assistido uma reapresentação daquele programa de televisão lá na Flórida, alguns meses mais tarde. E ele foi totalmente curado. Quando eu disse levante-se, ele se levantou e estendeu seus braços e ele foi totalmente curado. E desde então, tivemos uma porcentagem muito maior de cura de problemas de olhos do que jamais antes em nosso ministério. Mas também quero contar outra coisa. Eu creio que pessoas com problema de vista são as que menos recebem o milagre de cura. E Charles estava pensando nisso um dia, porque muitas vezes pessoas vêm nos ver dizendo, como é que tantos crentes usam óculos ou lentes? Você já notou o número de pessoas que usam lentes ou óculos? Não dá para saber quantos usam lentes. E outra coisa, e vamos ver aqui hoje, quantos aqui usam óculos ou lentes? Estão vendo um número enorme de pessoas que usam óculos ou lentes? Mel Tari, que escreveu como um vento impetuoso da Indonésia. Lembra-se que andaram sobre a água lá? Quando ele veio para jantar em casa uma vez, Charles disse, eles ainda estão andando sobre as águas na Indonésia? E ele disse, não. Charles disse, por que não? Ele disse, não precisam construir uma ponte sobre o rio? Muito bem. Então, por que tantos crentes usam óculos? Porque é tão fácil para nós ir ao oculista. Quando você é uma criança e entra na escola, começam logo a examinar seus olhos e logo descobrem problemas e um número enorme de crianças estão usando óculos. Muitas pessoas usam óculos porque é tão simples correr ao oftalmologista ou, bem, qual é a outra palavra que usam? Optometrista, e compram um par de óculos. Agora, muita gente já me disse, você está no Ministério de Milagres, como é que se usa óculos? Eu sou franca. Para poder ver?
não posso pensar em razão melhor para usar óculos que essa. Mas por que é que tantos crentes usam óculos? Agora, quero fazer uma pergunta a todos vocês aqui hoje que precisam usar óculos ou lentes de contato. Se você não pudesse conseguir óculos e não houvesse algo chamado lente de contato, quantos de vocês levariam mais a sério a questão de orar com seus olhos? Todos. Porque é tão fácil levantar de manhã e pôr seus óculos. Sou abençoado, eu uso tanto lentes como trifocais. Sou muito abençoado, eu louvo a Deus. Pois sem isso eu seria totalmente cega. Mas, sabe, se não houvesse uma lente de contato para corrigir minha visão, e se não houvesse óculos que pudessem corrigir a hipermetropia que eu tenho para eu poder ver, eu realmente buscaria a Deus para curar os meus olhos. Pode crer nisso? Mas, sabe, chega ao ponto em que você esquece isso, porque eu tenho visão de milagres com meus óculos, a minha visão tem uma visão incrível. Dizem que para alguém que tem problemas que tem, eu sou um milagre ambulante, então eu me esqueço até de pedir a Deus que cure meus olhos. Mas acho que outra razão é que há muito tempo Deus me disse que num culto de milagres, um dia as lentes cairiam dos meus olhos e eu não saberia, até que chegasse em casa e tentasse tirar as lentes, e eu iria descobrir que não estavam nos meus olhos. Então acho que estou esperando pelo dia que Deus vai fazer isso. Aleluia! E eu acho que isso seria algo emocionante. Mal posso esperar. Mas até lá, sabe o que eu vou fazer? Vou usar e aproveitar meu óculos e louvar a Deus por ele. Quantos vão fazer a mesma coisa? Muito bem. E algumas pessoas dizem, vou quebrar os meus óculos e não vou usá-los nunca mais. Sei de pessoas que quebram a lei, crentes que quebram a lei porque dirigem sem óculos. Pensam que essa é a forma que Deus vai curá-los. Posso dizer uma coisa? Se esse fosse o jeito de ter seus olhos curados, todos nós deveríamos tirar os nossos óculos, pisar neles e quebrá-los. E sabe o que aconteceria amanhã? Todos tropeçaríamos por aí tentando descobrir onde estamos. Na verdade, há muitos anos atrás, havia um jovem evangelista, estava começando no ministério, muito jovem. E ouça o que ele fez. Ele fazia a audiência toda, pisava nos óculos, seus óculos, e pisava e quebrava-os ali. E pensava que isso era um grande passo de fé. E sabe o que acontecia? Todos os optometristas tinham trabalhado dobrado na semana seguinte, fazendo óculos novos para aquela gente. É como eu falei, jogar fora seus remédios não vai curar seu corpo. Jogar fora seus óculos não vai curar seus olhos. Nem vai lhe dar visão perfeita. E toda pessoa que foi curada da vista em nosso ministério foi curada com seus óculos e sempre dizem, não posso ver, não posso ver. E quando começa a dizer, não posso ver, não, eu te glória a Deus, aleluia, tira os seus óculos e veja o que acontece. Eu não creio que tenha havido outra pessoa além de Ralph McRae, aquele do problema da coluna, que tenha sido curada da vista, sem os óculos, e nós nem oramos por ele. Mas toda pessoa por quem oramos e que foi curada sem os óculos. E então descobriram que não conseguiam ver direito se tentassem usar os óculos. Bem, há muitos outros problemas que são curados quando braços e pernas crescem. Vamos mencionar algum deles agora. Esse mesmo cowboy que hoje é membro da junta executiva e ele vai se apresentar numa dessas próximas feiras de exposições em Houston, compartilhando com vocês seu testemunho. E nós lhe ensinamos como curar os doentes. E ele vai conosco muitas vezes em nossas viagens, curando os doentes, fazendo braços crescer e pernas também. E ele tem um ministério de cura extraordinária entre os cowboys, curando-os, porque quantos creem que cowboys precisam ajustar as costas? Isso mesmo? Bem, Ralph estava num dos nossos cultos e alguém me trouxe um menino que molhava a cama, devia ter 12 ou 13 anos de idade, e pode imaginar como ele se sentia ainda tendo esse problema. Então, Ray ia orar pelo problema da bexiga, o que normalmente pensaríamos ser o problema pelo qual orar, que ele pudesse ter controle sobre sua bexiga. Mas quando começou a orar, Deus falou com ele, e Deus disse, faça sua perna crescer, e ele não vai mais molhar a cama, e às vezes
ouvimos de Deus e pensamos, será que é de Deus? Fazer a perna crescer para que ele não tenha mais problemas com a bexiga? Deus sabe mais sobre o corpo humano do que você. Quantos creem nisso? Muito bem, quero que pensem nisso. Se uma criança molha a cama ou um adulto, podia ser devido a uma pressão na área da bexiga causada por um tipo de deslocação da espinha. Podia ser um nervo comprimido na espinha que afeta o equilíbrio geral, o suficiente para acabar causando uma fraqueza na bexiga. E o menino sentou, tinha uma perna mais curta, o pai disse, ele não tem nada disso. E Ralph disse, bem, é o que Deus me mandou fazer. Ele mediu e uma perna do menino eram vários centímetros mais curta. E o pai disse, bem, eu sempre achei que ele tinha um andar engraçado, mas não pensei que fosse isso, porque aprendemos a compensar aquelas áreas deficientes da nossa vida. E a perna cresceu e ele nunca mais molhou a cama. Nunca. E nós já, quero dizer, centenas de pais já nos trouxeram seus filhos e cada criança com esse problema tinha uma perna mais curta que a outra, cada uma sem exceção. E já ouvimos muitos testemunhos dizendo, desde o dia que a perna do meu filho cresceu e a perna da minha filha cresceu, eles nunca mais molharam a cama. Então essa é uma forma fantástica, interessante de resolver o problema. Na verdade, fizemos isso com a nossa netinha e resolveu o problema dela na hora. E ficamos chocados, porque não sabíamos, né, Charles, que era isso que estava causando o problema. Bom, e há muitas outras coisas. Algumas são mencionadas no livro, como curar os enfermos, e outras que aprendemos depois que terminamos de escrever o livro. Uma, acho que compartilhamos com vocês antes, mas acho que é muito interessante mesmo. Nós conhecemos uma senhora no avião e conversamos sobre como crescer membros, e aquilo trouxe algo à sua memória, porque ela disse que ela e toda a sua família nunca tiveram uma gripe, porque ela disse sempre que mãe tinha os sintomas de uma gripe, ia logo a uma fisioterapeuta para um ajuste, e a gripe sumia. E ela fazia o mesmo com os filhos. Era só conversarmos com o espirro, ela nos levava logo ao fisioterapeuta, e nós nunca tivemos uma gripe. Então Charles e eu começamos a entender que Deus pode fazer esses mesmos ajustes que um fisioterapeuta faz. Então, eu estava pegando uma gripe no Alasca, há dois anos atrás. Acho que eu acordei de manhã e disse a Charles, estou pegando uma gripe, porque podia sentir quantos aqui sabem que eu estou falando, aquela sensação de aperto que começa no seu peito e você sabe que alguma coisa vai acontecer, uma gripe vem vindo. E então Charles disse, eu também. E ele disse, vire-se de costa. E eu me virei de costa. Ele disse, estenda o braço à sua frente. E ali estavam os dois no quarto do hotel com os braços estendidos à nossa frente, os dois em tração, enquanto ele ordenava que os músculos e os nervos no peito e nas costas também que relaxassem e que voltassem ao normal. Então, isso aconteceu em 5 minutos depois. Nenhum de nós tínhamos qualquer sinal sequer ou sintoma, nada. Nenhum dos dois tinha qualquer sintoma de gripe, ou fizemos isso muitas vezes desde então, e nós descobrimos que é a melhor forma do mundo de se prevenir a gripe. Então, quero dizer uma coisa, quando você começar com uma gripe, estenda bem os braços à sua frente e faça-os crescer, e vamos mostrar como fazer isso no momento. Pode ficar com o microfone. Eu quero apenas acrescentar uma coisa. Nos feriados, toda a nossa família esteve conosco, todos os filhos e netos, e eu peguei uma gripe. Fiquei doente mesmo, foi sério. Não era brincadeira. Tive febre alta e tudo mais, e Francis orou por mim, fiz crescer meus braços e pernas, fiz tudo que podia pensar. Os filhos vieram, oraram por mim. Então, finalmente, se tudo mais falhar, você sempre pode contar com isso quando o resto falha. Se não consegue curar fazendo os membros crescer, ou expulsando demônios, ou criando milagres, se não pode operar com o dom da fé, então faça o que fizemos. Nossa netinha de 2 anos e meio entrou, ela foi batizada no Espírito, e ela entrou de mansinho, porque não devia entrar para não pegar a gripe. Ela entrou, impôs as mãos em mim e disse, Pai, em nome de Jesus,
tira toda a dor do vovô. Obrigada, pai. E saiu do quarto. Em 2 horas eu estava totalmente curado pelo poder de Deus. Ah, aleluia. Bem, se não tiverem um netinho por perto, podemos emprestar um dos nossos. Para limpar as mãos. Mas sabe, realmente é a coisa mais fácil do mundo fazer crescer braços e pernas. Agora, se a sua coluna já foi ajustada, talvez sua coluna tenha sido ajustada ontem, talvez seu braço ou perna cresceu ontem, preste atenção nisso. Nunca esqueçam que é a mesma coisa que o causou a primeira vez. E a causa pode ser levantar peso. Você levanta peso e torce as costas. Sabiam disso? Quanto sabia que às vezes basta baixar-se da forma errada para causar isso? Quantos aqui se abaixaram alguma vez e descobriram que as costas estavam doendo? Muito bem. A primeira coisa a lembrar, prestem atenção, façam crescer os seus próprios braços ou pernas, porque pode fazê-lo em si mesmo. Como Charles e eu fazemos em nós mesmos, você também pode. Se sentir uma dor na coluna, acontece muito com os homens por erguer coisas pesadas, a primeira coisa a fazer é sentar e ordenar que a perna cresça em nome de Jesus. E quero sugerir que não seja muito cauteloso quando ordenar que uma perna ou um braço cresça, porque eles obedecem à autoridade. E quantos acreditam que o diabo sabe se você fala com autoridade ou não? Sabem, quando estamos lá no Alasca, um pastor de lá nos disse: sabem o que mais me assombra nos cultos? E eu disse: o quê? Estavam fazendo braços e pernas crescer ali. Ele disse: vocês esperam que cada perna cresça. Eu disse: mas é claro que sim. É claro. Agora ela disse: fale com autoridade. Quero explicar o que é falar com autoridade. Isso foi também quando estávamos em Anchorage, no Alasca, e estavam televisionando, e uma das operadoras das câmeras era mãe. E bem lá no fundo do auditório, seu filho de 12 anos abriu a porta e entrou, e ela disse: saia daqui nesse minuto ou leva uma surra. E ele saiu. Agora, isso é falar com autoridade. Aleluia. Você ordena que a doença vá e ela vai. Vou mencionar mais algumas coisas aqui. E quando você tem... Às vezes você precisa fazer os braços e as pernas crescer. É surpreendente, mas às vezes a pessoa tem um problema no pescoço ou uma dor na cabeça e você faz o braço crescer e não resolve, mas faz a perna crescer e resolve. Eu não entendo os mecanismos do corpo, mas não precisamos entender tudo, claro. Mas gente seria curada se entendêssemos, mas não hesite em fazer crescer braços e pernas. Agora você, na verdade, não está ordenando que as pernas e os braços cresçam, você está ordenando que as costas se ajustem, os nervos sejam curados. Nós muitas vezes encontramos pessoas que foram operadas e ficou com uma lesão na cicatriz e ainda causa dor. Bem, aí você pode ordenar esse ajuste e vai se ajustar pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus, mas você talvez tenha que ordenar também que aquela cicatriz ou lesão seja curada, porque ela pode ser causa de nervos danificados. Uma jovem cantora veio nos ver certa vez, tinha cantado em nossos cultos, e nós éramos anciãos naquela igreja, e uma manhã ela veio para que eu orasse por ela e estava chorando. E eu percebi os sinais claros: câncer, 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 câncer. Ela tinha caroços nos 2 lados da garganta, e ela certamente sabia que podia significar câncer, e veio para que eu ministrasse a ela. E Deus começou a falar comigo, e eu disse: Vicky, vem nos ver depois do culto e Deus vai curar você. Não vou orar agora. Então Vicky veio ao escritório da igreja e Francis e eu entramos, e Deus me deu uma palavra de conhecimento que aquilo era causado por tensão. Agora, eu nunca tinha visto isso acontecer antes, mas senti que Deus disse isso. O Francis foi até lá sem saber o que Deus me falou e disse: Vicky, o que anda preocupando você? E Vicky disse: compramos uma casa nova, vendemos a velha e devíamos mudar para a casa nova, mas ela não ficou pronta e tivemos que mudar para um apartamento minúsculo e gatos, cachorros e crianças por toda a parte, e isso está me dando nos nervos. Então eu disse: estenda o braço, e um deles era bem mais curto. Ordenei que todos os músculos e nervos relaxassem em nome de Jesus. O braço cresceu e, como Deus tinha dado uma palavra de conhecimento muito próxima ao dom da fé, eu disse: tente encontrar esses caroços. E vi que verificou e começou a chorar de alegria.
todos os caroços tinham sumido. Fantástico. Uma vez aqui neste mesmo auditório, e um dos nossos homens estava tão exausto, tínhamos trabalhado por muitas horas, e eu vi quando ele atravessava o salão, quase caindo de exausto, e eu disse: Luiz, venha cá. E fiz que estendesse os braços à sua frente, estavam parelhos. Mas eu disse algo que nunca disse antes. Eu disse: em nome de Jesus, eu ordeno que cada músculo e nervo relaxe. E disse: Pai, obrigado por uma mensagem celestial. E Luiz entrou em tração, um braço se retraiu devagar, então o outro se retraiu devagar e finalmente emparelharam. Eu vi o Luiz uns 5 minutos depois e disse: como se sente? Ele disse: parece que dormi por horas, descansado e relaxado. Fui até o escritório e uma das secretárias estava tão exausta que nem estava fazendo sentido falar comigo. Fiz a mesma coisa com o mesmo resultado. Ela entrou em tração, ela saiu por uns 5 minutos. Eu a vi e disse: como se sente? Ela disse: parece que tive uma boa noite de sono. Então, o que fazemos agora? Todo dia, às 3 horas da tarde, mandamos todos os funcionários se levantar, estender os braços e então trabalhar mais 8 horas. Não fazemos. Seria uma boa ideia. Não, glória ao Senhor. Ouvidos, eu esqueci. Ouvidos, certo? Isso é muito importante. Agora, uma outra coisa. Uma noite eu acordei com uma cãibra incrível. Uma dessas que deixa o músculo todo contraído. Tive isso nas pernas, em criança, mas essa era no ombro, todo contraído. Alguém aqui já teve cãibra? Dói mesmo, não é? Bem, eu comecei a repreender aquela dor, mas em vez disso eu estendi os braços e disse: músculos, em nome de Jesus, relaxem. E foi como se Deus pusesse a mão ali. E todos os músculos relaxaram e a dor sumiu. Então, muitas vezes funciona. O primeiro terno que eu comprei, eu fui abotoar o paletó e sacudi o ombro para fazê-lo assentar. Mas a casa do botão ficava esse tanto mais baixa que o botão. Em todos os ternos que comprava, eu dizia: o que aconteceu aqui? Diziam: bem, muitos homens têm um ombro mais alto que o outro, e isso não é raro. Por isso os alfaiates têm que ajustar, e tinham que ajustar bastante. Então, cada vez que compravam um terno, tinham que colocar uma ombreira de um lado para que as casas e os botões ficassem parelhos. Bem, um dia depois que aprendemos sobre fazer crescer braços e pernas, eu disse: Deus, isso não é diferente. Então, em nome de Jesus, eu ordeno que meus ombros se nivelem. E não pensei mais naquilo até que comprei um terno novo, experimentei, e quando ajeitei o paletó e abotoei os botões, as casas encaixaram. Deus me curou, glória a Deus, e Ele pode endireitar a sua vida se você deixar. Aleluia. Agora, outra área, porque você também precisa entender que não se faz tudo do mesmo jeito. Estamos tentando ensinar através deste livro que você deve experimentar meios diferentes. Se um não funciona, não ore. Tente outra coisa. Pergunte a Deus o que deve fazer. Bem, neste caso, uma manhã eu acordei com sinusite, e eu já contei como fui curado da sinusite, mas aquele dia foi ruim, e eu tinha tomado 2 tipos de remédios de noite, e estávamos viajando, exaustos, num quarto de hotel, e cada hotel tem uma disposição diferente, você está sempre em território estranho, e a Frances estava dormindo do lado da parede, e eu estava virado para o outro lado, dormindo um sono muito profundo, dormindo profundamente, e Frances pensou que eu tinha ido ao banheiro, e ela precisava de mim, porque quando tira as lentes de contato ela não vê nada, e eu sou os seus olhos à noite. Então ela pensou: vou bater na parede ali, Charles vai me ouvir, e ela fez isso. Bem, eu pensei que fosse alguém na porta, e acordei desse sono profundo, pulei da cama e fui de encontro à porta. E ao fazer isso, acho que desmaiei, e eu não sei o que aconteceu. O diabo pegou você. O diabo me jogou no chão e eu caí ali, pô! E quando acordei, meu nariz estava amassado e sangrando um pouco, e tinha batido na mão, e essa parte da minha mão estava doendo, e meu cotovelo também. Então comecei a movê-lo, e quanto mais o movia, mais doía. Bem, fui ao médico depois, não fui curado imediatamente. Eu disse: o que está acontecendo? Ele apertou aqui e doeu, então apertou aqui e também doeu. E ele disse: o que aconteceu é que você encurtou os tendões, você esmagou e os tendões se encurtaram. Não posso fazer nada a respeito, exceto dar-lhe uma injeção de cortisona para aliviar a dor. Mas eu disse: eu sei o que fazer. Eu agradeci, saí, entrei no meu carro e estendi as mãos assim, e dessa vez não falei com a espinha. Não falei com os músculos, eu falei com os tendões, e disse: tendões, em nome de Jesus, voltem ao lugar onde devem estar. Então agradeci a Jesus e mexi o braço e a dor se foi. Fui curado daquela inflamação dos tendões por esse método. Agora, estes são apenas alguns meios, você vai aprender muitos outros, mas sempre tente outras coisas diferentes. E você quer que eu conte o quê? Os ouvidos, sim, essa foi uma das grandes revelações na cura da surdez.
Há muitos tipos de surdez, principalmente 3 áreas. Uma delas você talvez tenha uma parte faltando no ouvido por causa de um demônio que o atacou antes de você nascer, causando má formação nos tímpanos ou outras partes do ouvido. Pode ter um espírito surdo. Jesus disse: espírito surdo, saia. Isso é quando um demônio, de algum modo, não sei se eles se agarram e afetam o funcionamento normal dos tímpanos, não sei como eles o fazem, mas podem causar surdez. E quando você expulsa o espírito da surdez, se isso é a causa, a pessoa será curada. Um homem veio nos ver e 37 anos antes, quando tinha, acho que 14 anos de idade, ele tinha tido um acidente sério, tinha dilacerado a espinha um pouco, podia trabalhar, mas tinha dor, e ele tinha sofrido por 37 anos com aquilo, e veio para ser curado das costas, e comecei a ministrar. Normalmente eu teria mandado que ele se sentasse, pois era um problema da espinha, então ia fazer sua perna crescer, e alguém lhe disse: por que não pede que ele ore por seu ouvido? Eu disse: e o que tem no ouvido? E ele disse: aprendi a viver com isso, só um deles funciona. E eu disse: o que está errado com o outro? E ele disse: quando eu tive o acidente há 37 anos atrás, fiquei totalmente surdo do ouvido esquerdo. Não consigo sequer ouvir um canhão desse lado. Sou totalmente surdo do ouvido esquerdo. Então eu comecei a pensar: será que eu expulso o demônio, ordeno um milagre criativo? Ou como Jesus uma vez pôs os dedos nos ouvidos de um homem e disse: abre-te. E tínhamos feito tudo isso antes e vimos centenas de curas através de todos esses meios. Mas enquanto eu estava pensando em como ministraria cura ao ouvido deste homem, Deus falou comigo e ele me disse: vou confundir os sábios com coisas tolas. Sou sábio porque tenho a mente de Cristo. E Deus disse: faça a perna crescer e ele vai ouvir. Bem, eu nem sequer hesitei. Aliás, nem me dei tempo de pensar que eu não regulava. Só disse: sente-se. Deus disse para fazer crescer sua perna e você poderá ouvir. Ele sentou. Uma perna era cerca de 6 ou 8 centímetros mais curta do que a outra. E esta foi a ordem que eu dei. Sabe, Marcos 11, 23, 24 diz: você pode dizer, ou seja, ordenar que o monte se mova, pode ordenar que costas sejam curadas ou a dor desapareça. Você tem autoridade sobre todas as doenças e quando ordena que algo aconteça, se você crer, vai acontecer. É por isso que Jesus disse: podem dizer a este monte que ele seja lançado no mar. Você pode fazer qualquer coisa se crer e se estiver de acordo com o propósito de Deus. E com isso quero dizer que não pedimos que a Cordilheira dos Andes seja transplantada para Houston para termos estações de esqui. Isso não está nos propósitos de Deus. Seria bom para nós, mas se você alinhar sua vida com os propósitos de Deus, Ele fará milagres através de você. Então, nesse caso, quando eu sentei, a perna era curta e eu disse: em nome de Jesus, lembre-se em tudo que fizer, não deixe de dizer isso. Se ministrar cura a 1000 pessoas numa noite, diga 1000 vezes: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E lembre-se, as outras pessoas podem não perceber, mas quanto mais diz isso, mais crédito estará dando ao poder do Espírito Santo de Deus, que opera toda a cura. Você é apenas um instrumento, você é servo, Jesus é o mestre, é Ele quem recebe a glória, mas você que faz o trabalho. Então, sentei com este homem e disse: em nome de Jesus, espinha eu ordeno que seja curada. Ela tinha sido ferida. Eu disse: ordeno que cada vértebra e cada disco, em nome de Jesus, que sejam restaurados e ajustados. Nota as coisas diferentes que eu mencionei. Eu fui muito específico. Eu disse: em nome de Jesus, eu ordeno que toda lesão seja curada. Eu ordeno que os nervos, músculos, ligamentos e tendões sejam curados em nome de Jesus. Quando fiz isso, a perna se esticou e examinei o ouvido, tapei um ouvido e então sussurrei no outro ouvido. Não, eu falei bem alto. Para começar, quando examinar surdez, comece com a palavra com um som pá, pá, pá. Então pode dizer pá, pá, ou bep, ou mamã. Tente sempre que ministrar a cura e fale diretamente no ouvido como um bam, 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 porque eles não estão acostumados. Talvez nunca ouviram antes, mas uma coisa assim chama a sua atenção. Podem não saber o que significa, mas vão saber que está dizendo algo. Então eu disse pá, pá, e ele pulou. E quando fez isso eu baixei o tom da minha voz e finalmente neste tom eu disse: Jesus te ama, Jesus te ama. E ele conseguiu ouvir um sussurro. Uma semana depois, e somos sensíveis quando Deus lhe mostra algo, seja sensível, porque vai ter outra oportunidade de tentar. Uma semana depois, uma jovem veio e disse: sou surda de um ouvido. Eu perguntei o que o causou. Ela disse: disseram que é um nervo morto.
Contei-lhe essa história e disse que estendesse os braços e um deles era mais curto. Ordenei a mesma coisa, que os músculos e nervos da espinha fossem curados e se ajustassem. E o problema é que os nervos do ouvido tinham sido danificados. Bem, o seu braço cresceu, aquilo libertou o nervo do seu ouvido e ela pôde ouvir. Francis e eu perdemos a conta de quantas pessoas vieram durante os meses seguintes com esse tipo de surdez. Vinham e diziam: sofro de surdez. E nós perguntávamos o que causou a surdez. Os graus de surdez variavam e de 40 a 38 foram curados de surdez causada pelos nervos do ouvido. Agora, o que dizemos com isso? Como curar os enfermos? É que curar os doentes pode ser ensinado e pode ser aprendido, pode ser ativado em seu coração, e se nós podemos fazê-los, você também pode. Francis, temos tempo para demonstrar como? Sim, quero mostrar como posicionar alguém de modo que possa medir com exatidão seus braços e suas pernas. Agora, Charles, você pode... Vou trazer alguém agora mesmo. Muito bem. Por que você não escolhe alguém? Muito bem. Juntem os pés agora, observem Charles. Charles, pare aqui, querido, no meio, por favor. Muito bem. Observem Charles com atenção. Coloquem seus pés e seu nariz na mesma direção. Quer você faça isso no grupo ou com uma só pessoa, é importante observar que os pés e o nariz estejam na mesma direção, porque senão, observem Charles. Veja, ele parece meio aleijado, não é? Mas na verdade ele apenas está se torcendo seu corpo. Então, quando alguém vai medir braços e pernas, certifique-se que os pés estão juntos. Então olhe para os seus pés e certifique-se que estão parelhos, porque isso é algo que é muito vital para você lembrar. Muito bem. Então sacuda os braços levemente dos lados, porque isso é vital. Para relaxá-los bem, pare-se bem ereto. Os pés, não esqueça, e o nariz na mesma direção. Agora, estenda os braços à sua frente. Palmas viradas assim, com aproximadamente meio centímetro de distância. E a razão que dizemos meio centímetro de distância é que tem que estar perto o suficiente para saber se um deles é mais curto, mas não os junte ou não vão crescer. Charles está separando as palmas. Vamos, Charles, separe de novo. Veja se é separado assim, como pode saber se um braço é mais curto? Bom, vamos juntar. Não podem crescer, ficarão juntas assim. Por isso é muito importante que sejam próximas o suficiente para poder ver se há diferença, mas não as toque. Muito bem, agora veja que faça isso. Faça força para a frente, estenda-se com os braços como se estivesse empurrando. Muito bem, agora junte suas mãos, dobre os cotovelos e olhe para as pontas dos seus dedos. Estou vendo alguém ali na frente, Charles. Essa jovem quer trazê-la aqui? Muito bem, isso mesmo. Agora, vocês todos podem sentar. Seu braço direito é mais curto do que o outro braço. Agora, vamos tirá-la para a audiência, para a câmera. Ela está de frente para mim, a câmera pode pegar de lado? Sim, vê o que estou dizendo? Ela está parada com o braço direito assim. Ou seja, se você está num palco e você quer que a audiência veja, não põe o braço mais curto para trás, põe o braço mais curto na frente. Então o braço mais curto está de frente para a audiência. Você tem problemas de coluna? Não. Não, nesse caso ela não tem. Um médico nos disse que quando você ajusta alguém que não tem problema de costas, você provavelmente está tendo mais cura por ajustes preventivos do que teria se a tivesse ajustado depois. Então você vai receber uma bênção. Bem, seus pés estão parelhos, estenda as mãos, palmas viradas uma para a outra, agora aproxime-as assim, mas sem tocá-las. Agora a câmera mostre isso. Podem ver isso? Quantos podem ver isso? Não é maravilhoso que Deus providenciou isso para nós? Isso, mantenha-os estendidos. Agora olhem isto e você fique de olhos abertos e observe as costas da sua mão. Observe enquanto dou a ordem, em nome de Jesus, espinha endireite-se e braço cresça. Agora aproxime-se um pouco mais, estão um pouco longe. Veja-os crescer, em nome de Jesus. Veja o braço crescer. Você viu isso? Pode vê-lo se mexendo. Não sei se pode senti-lo. Mantenha-os estendidos. Mantenha-os esticados enquanto isso acontece. Junte-os um pouco mais. Estão um pouco longe demais, em nome de Jesus. Agora os músculos e nervos relaxem, em nome de Jesus. Ordeno que os ombros se ajustem, em nome de Jesus. Junte-os um pouco mais.
há uma tendência de separá-los. Em nome de Jesus, olhe, está crescendo devagar. Às vezes eles pulam, às vezes vão devagar, mas sempre crescem. Se você crer, e Francis e eu não temos dúvida que vai acontecer. Está vendo? Está quase igual. Vamos, preguiçoso. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não segure suas mãos enquanto faz isso, senão o povo vai pensar que está manipulando. E Francis sempre chama minha atenção porque eu toco suas mãos em nome de Jesus. Você podia impor as mãos. Se preferir, vá em frente e impõe as mãos. Isso está quase. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e agradecemos. Agora, se for artrite que está causando isto, às vezes não adianta e dizemos, em nome de Jesus, diabo, nós te prendemos pelo poder do Espírito Santo. Agora, espírito de artrite, saia em nome de Jesus. Isso vai expulsar o espírito que está deslocando a coluna. E eu estou tentando lembrar outra coisa. Sim, uma senhora, nada aconteceu, eu estava aqui num dos nossos cultos de milagres, seu braço não queria crescer, eu não consegui entender, e então eu perguntei, bem, Deus, por que não está crescendo? E logo, cintura pélvica, eu disse, sua cintura pélvica está desajustada? Ela disse, como sabem? E disse, sempre foi assim, desde a primeira vez que o médico me examinou. Ordenei que a cintura pélvica voltasse ao lugar e o braço esticou em nome de Jesus. Como está? Sente bem? Não é lindo? Obrigado, Jesus. Aleluia. Sonho conselheiro, vem aqui, erga as mãos para Jesus, erga os olhos e sorria para Jesus. Jesus, eu te agradeço por este milagre, eu te louvo por ele. Agora abençoa, aleluia. 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 Glória ao Senhor, Obrigada, glória a Jesus. Deus. Obrigada. Muito bem. Agora, o que vamos fazer no fim dessa reunião? Vamos pedir que todos levantem e que as pessoas da escola pelo vídeo façam o mesmo. Então, todos aqueles que têm um braço mais curto, nós vamos deixar que os outros membros da classe façam o braço crescer. Charles e eu não vamos fazê-lo, porque se Charles e Francis podem fazê-lo, você também pode. Aleluia. Isso mesmo. Francis, eu vou mostrar a eles um efeito disso antes de terminar. Este médico, você pode vir até aqui, desculpe, nem sei o seu nome, pode chegar até aqui. Agora, não quero que lhes conte a história toda, mas ele vem nos contar. Diga seu primeiro nome. C.L. Hawkins. C.L. Hawkins, ok. Ele é fisioterapeuta, médico, e conte-lhes o que aconteceu quando você tinha 1 ano e meio. Eu caí do segundo andar e bati com a cabeça. Quais foram os resultados dessa queda? Eu não andei por 3 anos. E meu pai me pegava pela cabeça assim e eu comecei a andar depois de 3 anos. Ele me comprou um bonito par de sapatos e pôs em mim, mandou que eu me levantasse e eu fiz. Mas tive dor no pescoço e coluna desde então. Fui a um fisioterapeuta e eu li isso a respeito, foi inúmeros médicos. E nada que eu tentei adiantou. Até ontem, estou curado. Aleluia, isso mesmo, aleluia. Aleluia. E este é um caso, você se importa de dizer a idade? Quanto mais velho, mais perto de Jesus, aleluia. Ele tem 68 anos de idade, quer dizer que ele viveu com dor nas costas por mais de 66 anos. Era na parte superior ou inferior que doía? E tinha dores de cabeça violenta até 7 anos atrás. Livrou-se dessas dores, mas ontem no culto de milagres fizemos braços e pernas crescer, e foi quando fizemos seus braços crescer que o resto foi curado, não foi? Assim, toda a dor se foi. E seu pescoço está bom. E então hoje ele veio e disse, tenho só um pouco de dor em um dos quadris, não é? No sacro ilíaco do lado direito. Então nós os sentamos numa cadeira antes da reunião começar. Uma das pernas era mais curta. Acho que não tivemos tempo de tratar das pernas ontem. Mas sua perna cresceu, a nossa ordem que fosse curada, e ordenamos que qualquer lesão fosse curada e que aqueles ossos se ajustassem, e os músculos, ligamentos e nervos de sua perna cresceu. E o que aconteceu? A dor sumiu. A dor sumiu, ele não tem mais qualquer dor. A primeira vez em 65 ou 66 anos que nosso irmão não tem dor. Louvem a Jesus, aleluia. Gostaria de dizer uma coisa agora. Tudo que acontece em uma parte do corpo pode afetar outra parte do corpo. Ao inverso, algo afeta você aqui pode afetar sua perna. Algo que acontece ao seu dedão pode afetar suas costas. Então, quando você cura, você pode curar de ponta a ponta, onde quer que toque, o que os médicos não podem. Aleluia, Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Muito bem. Agora, queremos mostrar outra coisa. E acho que é vital que você
chegue bem perto para ver o que está acontecendo. Vou pedir a Charles que meça pernas, porque é tão importante que você saiba como medir pernas. Muitas pessoas não entendem como medir pernas. Então observem bem, eu vou tirar isso daqui e alguém pode tirar as flores daqui, por favor. Bem, acho que Charles pode mudar essas flores aí do lugar. Vamos pôr a cadeira aqui em cima do palco. E Charles, como é que você vai selecionar alguém para medir as pernas? Mas vamos fazer uma pergunta simples. Há alguém aqui hoje que tem um problema na coluna vertebral e que está sentindo dor? Bem, Charles, vá lá e traga alguém aqui, agora mesmo, ok? Escolha alguém agora, porque vamos agora, isso é somente pela fé, que nós vamos crer que ela será um exemplo muito bom deste problema específico. Agora, o que ele vai fazer, e eu vou explicar enquanto Charles o faz, ele vai fazê-la sentar bem encostada na cadeira, bem para trás, isso agora, estenda os pés à sua frente, agora. E vocês prestem atenção. Se quiserem chegar mais perto, podem vir aqui e à volta para ver. Charles está colocando seus polegares nos tornozelos dela. E não os coloque em qualquer lugar do pé. Ponha no osso do tornozelo, porque isso vai mostrar com exatidão. Agora, se observarem os polegares de Charles, podem ver, os seus polegares não estão juntos. Muito bem, pode ver que há possivelmente uma diferença de cerca de 1,5 centímetros de diferença na sua perna. E agora Charles vai ordenar que as costas se endireitem e que a perna cresça. E quero que observem a perna crescer quando Charles der a ordem. Observar seus polegares é realmente a melhor maneira de testar, porque podem vir os polegares se mexer. O que causou o problema? Quando tive meu bebê, um médico se atrapalhou e tentou anestesia 5 vezes e pegou no meio dos nervos e tudo mais. Deve haver uma lesão aí. E você tem alguma amargura ou ressentimento para com o médico? Não. Glória ao Senhor, porque isso pode impedir sua cura, porque Deus diz que se você não perdoa os que ferem você, Ele não perdoará. Bem, observe sua perna crescer. Em nome de Jesus, assuma autoridade sobre cada nervo perfurado, em nome de Jesus. Assuma autoridade sobre os ossos da pelvis, em nome de Jesus. Eu ordeno que voltem ao lugar, em nome de Jesus. Pai, te agradeço por cura total. Eu repreendo a dor, em nome de Jesus. Levante-se. Verifique suas costas. Aleluia! Estão ótimas, maravilhoso. Glória ao Senhor, não é lindo? Aleluia! 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 Maravilhoso! Glória Aleluia! Aleluia! Maravilhoso! Ouça agora, diga seu nome, de onde você é? Judy Hanson, de Indianápolis, Indiana. Aleluia! Ela é uma aluna aqui. Vamos louvar o Senhor. Obrigado. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, Charles, Deus não foi bom em nos dar alguém aqui que realmente tinha um problema na coluna e que realmente estava sentindo dor nas costas neste mesmo momento. Eu quero incentivá-los a nunca hesitar. Se alguém diz que tem um problema de qualquer tipo, não hesite em verificar se tem um braço mais curto que outro, uma perna mais curta, porque eu disse, eu não conheço nenhum outro jeito de curar os doentes que traga mais resultados do que este de fazer crescer braços e pernas. Então, depois dessa reunião, vamos medir a todos. Na verdade, acho que seria uma boa ideia se hoje todos medissem as suas pernas para podermos ver se uma é mais curta. Então, deixa que a pessoa que as mediu as faça crescer. E então, você faça o mesmo com a pessoa. Acho que seria uma ideia muito boa se todos fizessem isso. Aleluia. Vou aprender a não usar mais esse vestido nos cultos. Vamos agora abrir no capítulo 19 por alguns breves momentos antes que nós terminemos essa reunião. Mas vou ler de novo no primeiro capítulo. Lembram quando li aquela visão no outro dia? Quero ler uma parte dela de novo para vocês. E daquela grande altura eu podia ver o mundo todo. Eu vi aquelas pessoas se movendo por toda a face da terra.
De repente, havia um homem na África. No momento, ele foi traslado pelo Espírito de Deus e talvez levado para a Rússia, ou China, ou América, ou algum outro lugar do mundo. Essas pessoas foram por todo mundo, e é você, através do fogo e da pestilência e da fome. Nem fogo, nem perseguição, nada conseguia pará-los. E nada vai conseguir fazer vocês parar, não é mesmo? Nada vai poder fazer vocês aqui parar. Diz, e ao saírem pela terra, tudo o que faziam no seu ministério dos últimos dias, essas pessoas ministravam as multidões sobre a face da terra. Dezenas de milhares, até milhões pareciam vir ao Senhor Jesus Cristo quando essas pessoas, e essas pessoas são vocês, cada um de vocês sentados aqui hoje, vocês são essas pessoas, proclamavam a mensagem do reino vindouro nessa última hora. E o emocionante é que, ainda que essa visão aconteceu há 20 anos atrás, isso é o que está acontecendo hoje. Em 1977, acho que foi, tive um sonho muito estranho e acho que esse sonho se aplica a todos vocês aqui hoje. Se você tão somente mantiver seus olhos no alto e se você crer que com Deus todas as coisas são possíveis, se você tão somente crer que há alguém vivendo em você e capacitando você a fazer essas coisas, o mesmo pode se dar com você. Sonhei que estava num avião a uns 12 mil metros de altura. E isso não é raro, nós viajamos muito de avião. Mas o que era estranho é que eu estava de pé e havia uma porta aberta no avião e eu estava parada em frente dela. E o meu pé estava bem ali na soleira. E ouvi uma voz, pule, eu asseguro. E tudo que conseguia pensar em Jesus lá na montanha e o diabo dizendo, pule. Pule. E pensei, ele certamente gostaria de me ver estatelada no chão. Mas por alguma razão aquela voz me atraiu irresistivelmente. Pule, eu a pego, não confia em mim. E de novo, pule, eu a pego, não confia em mim. Vamos, pule, eu a pego, não confia em mim. Vamos. E continuei ouvindo vez após vez. E de repente pensei, que diferença faz? Eu olhei para baixo, a 12 mil metros é uma longa queda, pode imaginar? Então, de repente pensei, que diferença faz? Se eu pular, isso foi do diabo. Vou estar no céu antes de chegar ao chão. Aleluia. Então pensei, que diferença faz? E então eu pulei. Instantaneamente estava na terra. Trasladada. E Deus disse, viu? Eu falei que podia confiar em mim. Muito bem. E é a mesma coisa com vocês aqui. Estão sendo chamados para dar um passo gigantesco. Para serem as pessoas que Deus quer que sejam. Para sair e começar a operar no sobrenatural. Para sair e impor as mãos dos doentes. E saber que eles serão curados. Você aceita o desafio? Você aceita? Em nome de Jesus? Muito bem. Aleluia.